hoje nós começamos um tema muito bacana. Faremos 4 episódios do tema Crianças sem Internet. Vamos com a gente? Hoje eu trouxe aqui a Juliana e a filha dela, Mariana. Tudo bem, Ju? Oi, tia Priscila, bom dia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Por E nada. um tema, hein? Será que essa criançada vai gostar? Não sei. Meu Deus. Bom dia, tia. Tô muito feliz de estar aqui de novo falando sobre esse tema. Eu acredito que muitas crianças vão ficar boquiabertas. Vão, né? E aqui você pela segunda vez com a gente, né? Nosso primeiro podcast, acho que você participou. Foi de Não. qual? Foi das influências, acho que foi o terceiro. Foi o terceiro. Você tava aqui com quem? Eu tava aqui com o Pedro. Ah, você e o E a tia Pedro. Catrina. Ah, sim, você e o Pedro. Muito bem, é verdade. E hoje esse tema, né? Crianças sem internet. Como que é, Mariana? Para você ver assim a questão. Vou perguntar assim, como que você olha a internet hoje em dia? Dependendo do que você faz na internet, pode ser uma coisa ruim. Uhum. Por exemplo, eu olho muito porque, assim, desde o surgimento dos shorts do YouTube, dos Reels, do Instagram, as crianças estão ligadas mais nisso, né? Em vez de brincar. Então você já vê isso. Quantos anos você tem, Mariana? 10. 10 anos e já vê essa dificuldade que as crianças estão tendo de ter um tempo de brincar, ao invés disso ficar celular, tablet, computador e alguma coisa assim relacionada à internet. Televisão. A televisão também. Porque às vezes, né, não usa o celular diretamente, mas tem acesso à internet pela televisão. Isso é verdade. Também tem crianças que têm seu próprio celular, né? Isso é verdade. Isso é algo bem complicado e vamos aqui conversar um pouco. Mas eu tenho uma curiosidade com a sua mãe, sabe por quê? Sua mãe, eu acho ela tão assim certinha, tão menininha. Ju, na sua infância tinha assim internet, televisão, ou você brincava bem mais? Embora eu ser muito novinha, né? Bastante. Pois é, mas não. Na minha época mesmo de infância, não tinha internet, na verdade, né? E eu brincava muito na rua. As minhas brincadeiras, assim, eu tive o privilégio de ser cercada por muitas crianças, né? Eu tinha irmãos, meus 2 irmãos, embora a minha irmã caçula, a diferença de idade não permitia ela brincar muito, mas eu tinha meu irmão mais velho, a diferença nossa é muito pouca. E na nossa casa ficavam muito umas primas minhas também, que minha mãe olhava. Nossa, que bom. Então a casa era cheia de menino. Uhum. E você não ficava parado. Não fica. Quando eu não estava na rua brincando com a turma da rua, porque na época da minha infância era essa fase boa de criança brincar na rua, de você Verdade. passar nas ruas e tá cheio de menino brincando. Cheio de menino mesmo. E eu Isso é vivi essa verdade. fase muito boa, por sinal. Inclusive, dentro daquilo que eu vivi, eu tentei um pouco apresentar para as minhas filhas. Uhum. Mas tem a questão da realidade mudar por conta dos tempos mudarem também. Mas eu, particularmente, tive uma infância muito gostosa, com muitas brincadeiras, de ralar, né? Porque você Machucar. brinca muito, então você tem muitas memórias em relação às brincadeiras, com um corte, um ralado, né? Alguma coisa quebrada, e você sabe, tem história pra contar. Tem. Porque você viveu uma vida realmente gastando e queimando energia. E queimava mesmo, né? Na Muito. minha época, eu não fui assim, não tive muitos irmãos, mas a gente brincava muito com o pessoal da rua. Aham. Então, assim, eu morava no interior num tempo, depois eu fui pra São Paulo e mesmo assim, tanto no interior como na cidade grande, a gente sempre morou em ruas que tinha muitas crianças. Então, a gente podia brincar muito, a gente podia ter muito contato com as crianças. Então, era muito bom, sabe? Esse contato. Mas eu vejo que hoje em dia, infelizmente, a minha filha, eu falo pra vocês que não passou por brincar na rua, na porta de casa. As minhas também não. Já não teve como mais, porque como você mesmo disse, o mundo mudou, as coisas mudam, né? E infelizmente tem coisas que mudam, a gente querendo ou não. E acaba que nesse sentido aí mudou pra pior, né? Pra Que pior. a criança nem consegue ser criança como deveria ser Não. na realidade de hoje, porque ela tem que viver num mundo muito mais fechado,
pela própria segurança, né? Sim. E aí tem a questão também dos pais agora não ter tanto tempo mais, tem que trabalhar, né? Tudo exige que os pais se ausentem muito. Bastante. Em contrapartida, a gente tem a evolução aí, a tecnologia de um modo geral, que entrou também junto com isso para poder trazer a criança para esse mundo. E acaba trazendo, porque antes, pelo menos, ou o pai ou a mãe ficava em casa, ou alguém da família, ou um primo que cuidava dos primos, ou algo assim. Então a gente sempre tinha. Hoje não, hoje todo mundo, muitas famílias, eu falo assim, 90% das famílias tinha que todo mundo sair para trabalhar. Então a criança ou ficava sozinha, ou ficava com algum adulto, ou muito tempo na escola, ou televisão. E hoje em dia, internet, celular, né, computador, tablet estão ali tomando conta. Mas, por um lado, a preocupação nossa hoje é porque tá demais. Sim, excedeu mesmo. Tá demais, sabe? Então, assim, qual que era a sua brincadeira preferida na sua época? Eu gostava muito de brincar de bete. De bete? Bete, queimada. imaginava. Mulher! Achei que era de boneca. E era o que eu menos brincava. Sério? Nunca gostei. E assim, o meu irmão, a diferença nossa é de menos de 2 anos. Ele é meu irmão mais velho. E somos 3 filhos da minha mãe. E aí eu tenho uma irmã caçula, que a diferença nossa é de 4 anos. Então eu não brincava com ela, eu brincava com meu irmão, que a nossa diferença era de 1 ano e pouco. E homem, menino. E aí tudo que ele fazia, eu queria fazer. Então ele jogava futebol, eu queria jogar com ele. Ele soltava pipa, eu queria soltar com ele. Então era uma briga, porque ele não queria que eu ficasse perto dele, porque menina é assim, né? Mas eu ficava com ele, porque era ele que era a companhia que eu tinha. Né? Então eu brincava muito de brincadeira da rua, nesse sentido. Ficava até tarde lá fora, a mãe gritava, vem pra dentro! E aí você corria pra dentro, de repente, a mãe mandava você tomar banho, falava pra mim, vai tomar banho, não sei o quê. Cadê sua sandália, Juliana? Eu tinha que correr na rua pra pegar a sandália. Gente, que tempo gostoso. E ninguém pegava a sandália. Não. Ninguém levava a sandália que não era sua. Tava no lugar que eu deixava. No lugarzinho exato que deixava. Então eu brincava de tudo um pouco. Entendi. Boneca era uma das menos coisas que eu brincava. Olha aí, não imaginava, gente. Eu achei que era boneca. Mas vamos lá. E a Mariana? Do que a Mariana mais gosta de brincar? Dependendo do momento, pega-pega, esconde-esconde, pique-gelo, pique-corrente. Isso quando tem muitas crianças perto de você, né? Sim. Quando tem poucas, eu gosto de brincar de boneca. Boneca? Sozinha. E sozinha, quando você tá mais sozinha? Porque, conta aí, porque agora você tem uma irmã, né, que a diferença de idade é grande. Conta pra gente que você brincou com ela um tempo vocês conseguiram brincar muito juntas, né? Como que é? Conta. É bom ter alguém do seu lado pra brincar, pra te amar. Mas, quando ela foi crescendo, eu me acostumei a brincar sozinha. Então, pra mim, com alguém ou sem alguém, tá bom do mesmo jeito. Tá bom. Você brinca mesmo? Brinco. Já brincou mais, né, Priscila? Isso que eu ia agora perguntar. ela reduziu muito de brincar. E aí você conta aí, Mariana, como que a mamãe fica falando pra você quando você tá assistindo coisas, fazendo coisas, por exemplo, na internet, né? Que eu não quero que você faça. E eu falo pra você fazer o quê? Sai da dor, não. E faz o quê? Vai brincar, arruma alguma coisa pra fazer, faz desenho. Porque isso aí não vai acrescentar nada na sua vida. E acrescentar em nada. E eu gosto muito de falar isso pra ela. Vai brincar com brinquedo. Os brinquedos, né? É muito importante brincar com os brinquedos, porque ali, quando você tá brincando, você não cria imaginação? Ai, que é uma boneca, é uma tia, é um tio, ou então as bonecas de professores. Minha filha gostava muito de pegar os ursinhos ou boneca e brincar de escolinha. Você gosta também? Aí ela inventava que ela era sempre a professora, né? E você também? Eu invento caderno, papel colorido, mochila. Já brinquei muito disso. Né? Que eu mesmo de sou professora. Tipo, de escolinha. Esse também eu amava fazer. Nossa, é muito legal essas brincadeiras. E eu fico olhando a imaginação das crianças. Que pegam um cio e fala que é a Maria, o outro fala que é a Giovana. A Giovana, você tá implicando a Maria e vai desenvolve muita imaginação deles. Eu acho muito legal porque, assim, é ser criança. Sim. É ser criança. É o momento deles serem crianças, de imaginarem, de estar ali no mundo deles. E a internet e a televisão tem roubado isso. Porque se eu tô na internet, eu vou só pesquisar e assistir. Eu não vou imaginar. Na verdade, Priscila, além disso, pesquisar e assistir,
às vezes nem precisa, já é oferecido para você, sugerido muitas coisas, né? Dentro do seu perfil, daquilo que você já fez uma pesquisa, por exemplo. Então acaba se tornando um risco também, né? Igual no caso que você citou aí, quando a criança brinca de brincadeiras comuns, né? Brincadeiras mesmo que elas criam ali de brinquedos e tudo mais, desenvolve tanto a criatividade, né? E faz com que a criança seja conservada na sua inocência também. Nossa, então, isso é um fator assim, que eu acho muito importante a gente levantar. Por que esse tema é relevante demais que você está trazendo? Que é uma infância sem internet. Para a gente tentar trazer a consciência, até mesmo para os pais, da importância que é você incentivar o seu filho a brincar com brinquedo, brincar com outras crianças e desconectar. Completamente. E o que importa é assim, é a criança tirar esse tempo. E eu falo por mim, eu sempre trabalhei muito, mesmo quando eu tive minha menina, mas quando eu chegava em casa, a gente tirava um tempo para brincar. Então, final de semana eu sempre deixava, quando era menorzinha, brincar com terra, brincar com bola, mas eu ali de olho nela. Não, eu não era muito assim de brincar com boneca com ela, mas aí eu comprava os joguinhos que a gente jogava, brincava de... Nossa, eu adorava, gente, brincar com a Alice, de bexiga d'água, de jogar. Gente, a gente passava ali um tempo. Ela brincava, eu brincava com ela, porque eu tirava um tempo para estar com ela. Por mais que a semana, às vezes, não dava, né? Mas a gente sempre brincava. E fugia da questão internet. Fugia completamente. Às vezes ela poderia, ai mãe, não quero brincar hoje. Eu falei, a gente vai brincar. Ai mãe, eu não quero. Eu falei assim, eu não vou brincar, mas tu vai brincar. E ela, mãe, eu falei assim, hoje vamos desligar a internet, ligar a televisão e tu vai dar um jeito de brincar. E do nada ela começava a brincar. Criava, né? Criava umas brincadeiras que eu olho assim e falo, gente, é só sendo criança. É isso. Pra fazer. É por isso que eu te digo, que eu falo pra ela, ó, desliga tudo, vai caçar um trem pra você fazer. E eles aí, mas o que? Não tem nada pra fazer. Eu falei, se vira, vai andar aí, vai caçar um trem. E de repente, é o que você falou, ela acha um trem lá, vai brincar. Porque até se não tiver brinquedo, Priscila, mas se também não tem a internet pra prender a criança, ela vai achar qualquer coisa. Um graveto, ela arruma ali uma forma de brincar com ele, não é, Mariana? Conta pra gente aí isso. Eu lembro que até hoje, né? Quando eu vou pra casa da minha avó, não tem nada pra fazer, tá? Eu e meus primos, a gente vai no meio da mata, pega pau assim com formato de... Y. Não, de pistola. E brinca, tipo, esse ladrão corre no meio da pista, vai, prende, salva, corre. Mas e quando você tá sozinha, o que você faz? Se você não tem opção de televisão, internet, e tem que brincar quando a mamãe fala pra você, vai caçar alguma coisa pra fazer, brincar com um brinquedo? Em casa? Em casa... É mais alto. Em casa... Lá na minha casa, eu tenho meus brinquedos em cima da minha cama. Eles são de pelúcia. Aí tem 4 ou 5 lá que são de plástico. E eu sempre fico lá brincando na minha cama. Pego um, pego o outro, pego o outro. Vamos supor, a Sofia... Aurora. Todas têm nome. Todas têm nome. Todas têm nome. E você lembra o nome delas? Tipo assim, hoje eu coloquei nesse Lucienque o nome de João. Aí amanhã eu vou brincar de novo. Eu já troco o nome porque eu não lembro. Você lembra do nome delas? Lembro. Então tem os nomes fixos. Sim. Ó, já registraram, Priscila. A Marie, a Luna, a Black, a Pink, a Corujita, o Docinho, a Aurora, a Sofia, o Joãozinho, os emojis. A cama dela é ocupada só por isso. Não, eu já ia perguntar. A cama é só os bichinhos. Os emojis, o Forb e a Alice. E é assim, Priscila. Lá, quando ela não tá brincando assim, vou falar pra ela lembrar e contar pra você. Quando não tá brincando com esses brinquedos, o que ela faz? Aí nós temos uma cachorrinha. Aí conta. Sky. Aí, sempre ela pega um brinquedo meu. Ela nunca deixa lá quietinha.
Ela pega corre. Aí eu pego dela. Aí você corre fico atrás dela. balançando assim. Correndo. Aí ela fica correndo pra casa toda, ela indo atrás. E aí ela vai, corre a casa toda e a cachorra atrás dela. Ela já arruma outra brincadeira. Olha aí, Tá vendo? Tanto Tá é vendo como interessante. ser criança é bom? Gente, deixa as crianças serem crianças mesmo. E se ela porque isso é tivesse bom. na internet, Nada disso. não faria Na internet, as crianças que estão muito tempo na internet, nas telas, elas não têm esse tanto de imaginação quando vai brincar. Sim. Eu estou assim, realmente fazendo essa pesquisa, esse levantamento e olhando, vendo uma criança, Comportamento de uma e da outra, né? de uma e da outra, as crianças que brincam mais, as que brincam menos, as que ficam muito na internet. Eu vejo assim, que claro, tem a dificuldade dos pais, a gente entende, gente. Não estamos aqui para criticar o pai que precisa trabalhar, que não tem muito tempo, né, com a sua criança, como outros pais têm. Mas a tela é independente disso. A internet é independente disso. E os comportamentos mudam. Mudam completamente. Tem uma criança que eu tô ali, né, pesquisando ele um pouquinho, vendo o comportamento. Quando tira a internet e a tela, ele tem até uma dificuldadezinha de começar a brincar. Sim, até que tem um filme chamado Mãos Talentosas, que é sobre um garoto na infância dele, que ele ficava ligado na internet, na televisão, que era bem antigo, baseado em fatos reais. E a mãe dele briga com ele, porque ele tira nota lá na escola, porque ele não consegue imaginar. Nem concentrar, talvez. Mas um dia ele tenta sair, desviar e vai na biblioteca. Começa a ler livro, ler livro, ler livro. E ele se torna médico por imaginar, tipo, o corpo, o problema que tem da pessoa. E ele virou o melhor médico do ano. Eu vi esse filme há muito tempo, ele é maravilhoso. Olha a diferença que faz. Porque se eu não tenho um brinquedo, eu arrumo sempre. Mas se eu tenho um bom livro para ler, ou imagens, né? Os nenéns às vezes que não conseguem ler ou que tem dificuldade, as imagens faz a imaginação. Priscila fez eu lembrar de algo aqui. Eu vou falar antes que eu me esqueça, porque a cabeça costuma me dar uns golpes. Mas eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, que a Mariana é minha caçula, né? Pra quem não sabe. Caçulinha. E aí, assim, ela foi a segunda neta dos meus pais. E eu lembro que antes dela também, que eu tive a minha primeira sobrinha, todos os presentes que a gente queria dar pra ela eram presentes educativos, brinquedos educativos, brinquedos pedagógicos. Naquela época, já tinha internet, que é coisa de 17 anos atrás. Já tinha internet, mas não era um acesso tão liberado e tão direto assim, que as crianças de hoje têm. Então, hoje eu consigo ver o quê? A gente sair na rua e ver crianças no supermercado com os pais fazendo compra de 1 aninho com o celular na mão para dar sossego pro pai fazer a compra, né? Porque é um escape rápido que o pai tem de fazer o filho ficar quieto. Né? Não é uma crítica, é só a realidade que nós estamos vendo. Então, na época, que eu tô falando 17 anos atrás, a preocupação da gente e a vontade que a gente tinha era de dar brinquedos educativos. E isso faz toda a diferença. Na época da minha filha mesmo, ela ganhava muitos brinquedos educativos, pedagógicos, com aqueles de colocar os formatos, sabe? Triângulo, lua, encaixar. Tudo, coisa assim de 1 aninho, 10 meses, e foi crescendo desse jeito. Eu, inclusive, fui muito criticada por conta de eu ter um pensamento de retardar o máximo que eu pudesse em dar aparelho celular para minha filha mais velha. Aí eu sempre era indagada, questionada, por que ela não tem celular? Eu vou dar um celular pra ela. Inclusive, até comigo e meu esposo, a gente teve um embate nisso nessa época, quando ela tinha 12 anos, mais ou menos, 12 para 13. Ele queria dar celular pra ela. E eu sempre defendi que criança não tem que ter celular. Porque a minha ideia é exatamente essa. Se eu puder retardar esse contato, melhor pra quem? Não é pra criança, é pra mim. Pra você. Porque eu falava assim pra ele, eu não posso entregar um problema pra mim resolver, eu não tô tendo tempo de acompanhar. Imagina se eu entregar um problema, que vai virar um problema. Vira um pra eu controlar, entendeu? Então é mais difícil isso. É mais difícil. E a gente hoje precisa entender que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho que dar pra ver se ele fica quieto.
eu quero até te dar essa ideia. Você pode ficar tranquilo que a criança, ela vai tratar de achar uma forma dela se distrair. Vai de sim. brincar. Vai ela sim. vai encontrar uma forma de brincar, mesmo que você não tenha muitos recursos. Isso. Ela sempre encontra, Sim, você independente. lembra? É da sua época, criança que ia lá na cozinha da mãe e brincava com as panelas? Sim. Tá vendo um Era assim. exemplo? Sim, tem muito exemplo. Quando eu era menor, quando a gente morava no sobrado na Redenção, eu gostava de ir na cozinha, abrir a despensa e ficar empilhando as latas. Era mesmo. Colocando em vários As caixinhas, formatos, aham. pegando as caixinhas de extrato, milho, Lata de milho lata verde. de milho verde. E ficava brincando ali. Tudo Olha vira aí, ó. brincadeira. Tudo pra vira uma criança. brincadeira. E às vezes nós mesmos reclamamos, né, da criança que fica muito na internet, mas é a gente que oferece às vezes, né? Com certeza. Não, com certeza. E esse de oferecer, eu falo assim. Faz bagunça? Faz, né? Desmonta a casa? Desmonta. Sim, Mas é melhor pra eles. é melhor. Isso é verdade. É melhor, porque, como a gente está falando aqui, a imaginação da criança é muito afetada. É muito afetada. É nítido quando a criança fica muito tempo nas telas. Ai, criança é criança. Ela tem que ter o tempo dela, porque vai passar. Vai passar, tudo passa. A criança, a adolescência. Sim. Vamos colocar a vida de adulto de um jeito e depois o mais maduro de outro. E hoje então em dia a tudo fase da criança tá passando mais rápido do que tudo, muito né? mais rápido, muito mais rápido as fases. Tinha fases que demorava até 7 anos, hoje até 3. Então, assim, tem muito. Isso é preocupante. É muito. Porque as crianças estão realmente, gente, perdendo a inocência e a imaginação delas. Então, elas estão ficando muito adultas. Rápido demais. Rápido, e não era a idade. Não Precoce, é a idade, muito precoce. E É isso muito acaba perigoso. que essa questão mesmo, o fator da infância com a internet, contribui muito para acelerar o amadurecimento da criança Bastante. precocemente. Gente, não, quando eu tive que falar certos assuntos com a minha filha, que não era idade, eu tive muita dificuldade. Eu falei, mas Por que eu tô falando isso agora, né, Priscila? por que eu tenho que conversar agora? Não pode ser um pouquinho mais pra frente. Mas tinha que ser. Tinha que falar, tinha que conversar. E eu vejo também que até o... Sim. Gente, o meu corpo de 12, 13 anos é de menino velho, assim, correndo no meio da rua, catarrendo pra um lado pro outro, sem nada. Não tinha diferença de menino e menina, assim, para o corpo. Hoje não. Não mesmo. Até isso hoje tá diferente. As meninas já estão ficando um pouquinho mais encorpadas, os meninos já nascendo, né? Já nascendo as coisas de menino. Então, eles estão ficando também até o corpo. Sim. E é o mundo de hoje. É o mundo de hoje. Na realidade, eles são expostos, né? Bastante. A situações, igual, por exemplo, no mundo da tecnologia, que traz um amadurecimento muito precoce. Nossa, muito. E é por isso que a gente, como pais, né, como educadores, igual você que trabalha com as crianças, precisa ter essa preocupação de trazer para a infância da criança uma realidade diferente, né? E uma infância sem internet, que muitas vezes a gente acha que isso é prejuízo, e não é. Você tá trazendo ganhos para a criança, né, para a infância dela. E a gente precisa estar atento a isso, para não trazer sobre eles esse amadurecimento tão precoce, porque naturalmente já vai acontecer, já vai né? acontecer, por causa do mundo hoje. Infelizmente. Infelizmente. Mariana, mas me diz uma coisa. Qual a brincadeira que você não gosta? É difícil, né? Quase não tem. Porque quase não tem. Eu não gostava muito de pega-pega. Por quê? Você tinha que pegar e depois a pessoa te pegar. Nossa, me dá uma agonia quando eu falava assim, peguei. A pessoa, peguei. Nossa, não é assim fazer isso. A Eu pessoa ficava me muito pegou. grilada, assim, ó. Eu não gostava. Eu gostava daquele... A gente brincava de pega-pega, mas pega-pega com estátua, sabe? Se a pessoa pegou, ela Pique fica... gelou. Isso. Que agora mudou os nomes também, né? tem Tá isso tudo também. atualizado. Eu gosto desse. Desse eu gostava. Mas de pega-pega eu não gostava. Brincadeira que eu não gosto. Fala, não tem. Todas eu gosto. Olha aí. Tá Tá vendo? vendo? Tanto que é bom. Você tem muitas coisas pra brincar. Você gosta de brincar? Gosto. Você gosta, assim, de brincar com crianças? Muitas crianças? Poucas crianças? Ou gosta de brincar a maioria das vezes sozinho? Como que é? Eu gosto de tudo. Tudo.
De tudo. Tanto sozinha, com muitas crianças, poucas crianças, de tudo. Mas fala a sua preferência. Adulto, idoso, bebê. Com todos. Fala a sua preferência. A minha preferência? Qual é a coisa que você mais gosta? Eu gosto quando junta todo mundo. É. Então Todo fala. mundo. Todo mundo com muita gente. Aí vai bola de fogo. Uhum. Aí sai. Porque lá na escola teve uma época que eu comecei a chamar todo mundo pra se unir numa roda, fazer bola de fogo. E os 2 últimos que saíssem iam ser as polícias. Como que é esse bola de fogo? Eu ia perguntar isso, Priscila. Vamos fazer. Explica pra gente. Vai. Era assim, ó, uma roda. Sim. Aí fazia céu, terra, bola de fogo que mata geral. Pá, tchau. A pessoa que saísse era o ladrão. O E as tchau. duas O pessoas... tchau é que saía. Tchau, saiu. tchau. Entendi. E as pessoas que ficavam eram as polícias. Ah. Aí, agora o povo fica me perguntando, Maria, não vai ter polícia agora? Olha Eu aí, só não ó. Já é faço. comandante da Você tá brincadeira. vendo? Eu só não faço porque, assim, pouquíssima gente. Então, assim, vamos 3 pessoas. É um tipo de brincadeira pra muita gente, é isso? Aí 3 fica pessoas. um ladrão Aí pra um... fica um ladrão dos... Mas aí das quando polícias. tem muita gente, são quantos, assim, tem mais ladrões? Quando tem muita gente ou sempre é um ladrão? Não, tem mais. É porque vai dando tchau, entendi. né? Vai dando tchau. Tchau. Aí vai aumentando o número de Ah, ladrão. entendi. Essa brincadeira é legal. Não conhecia essa brincadeira, Mariana. Não conhecia. Já tô aqui na minha cabeça, ó. É, Já pensando achando pra rede. Achando um momento pra encaixar a Isso, pra brincadeira. encaixar essa brincadeira lá na Rede Kids. Porque eu gosto tanto da palavra de Deus, mas a gente brinca. E tem uma técnica que é Olha as muito técnicas. boa quando você vai fazer bola de fogo. Quando tá 2 pessoas, vamos supor que é a Priscila e eu. Sim. Faz céu, terra e começa com a pessoa que não começa com você pra cair você, tchau. Espertinha. Céu, terra, bola de Olha. fogo, mata geral. Pá, pum, tchau. Ah, mas você é esperta, hein, Mariana? Gente, hoje também a gente tá com esse negócio aqui na cabeça um pouco bem diferente, né? É uma brincadeira de quem eu sou. Essa brincadeira, ela é legal, mas às vezes ela é... Pra quem não gosta, né, Juliana? Pra quem não tem paciência, né, gente? Pra quem Então, quer ficar assim... Eu não dou conta de ficar tentando adivinhar a pessoa só falando não quer saber. Não. Então, assim, eu já sei quem eu sou, que sou a régua, não é? É, mulher. A Mariana já sabe quem ela é, que que é... batata frita. Mas a Ju, gente, ainda não acertou. Então, Ju, tem 3 oportunidades agora. É um animal e amarelo, né? Que ela tinha acertado. Gente, me dá uma dica aí, gente. Interage com a gente aí nesse vídeo, por favor. E aí? E aí, qual que é a dica? As 2 já foi. Se falar mais uma, É. você acerta. Não, vive na selva. Não é doméstico. Vamos colocar assim, que ele não é doméstico. Então, já falei que não é do Já falou? Falou que é amarelo. amarelo. E gosta de comer planta. Planta? É. Não é capim, então, que você tinha falado. Como fala? Brotos. Árvores. Herbívoro. Fala. Uhum. Ele é um animal herbívoro. Isso. Que mais? Tem ele no zoológico de Goiânia? Não. Tem não? Não. Mas eu tinha? acho que Mas já teve? não. Já teve? Já teve, que eu já vi. Ah, a Mariana não vai saber falar, porque não Não, frequentou muito o Uhum. zoológico, Não né? tem um zoológico. Mas Não tem agora os não ovos. tem, mas ele já teve. Já teve. Já. E muitos. Esse animal, ele é... A origem dele é brasileira? Ai, sei Não. 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 Não é, né? É Olha aí, não? Olha pra lá. Olha pra lá. Ah, é só de lá? Olha aí, nem sabia. A gente tô até Não, aprendendo. não é Não só vou de lá, falar. mas Ah, é específico Vem de do- lá. Onde Entendi. é mais comum de encontrar ele? Eu vou chutar aqui e você vai me dizer se sim ou não. Porque normalmente Tá. a África abriga muitos animais, né? Esse animal que é encontrado na África, facilmente na África? sim. E acabou as dicas. Eu acho que eu já sei. Qual que é? Girafa. Acertou. Porque você tinha falado que é amarelo, é herbívoro. Acertou. Gente, desde a hora que a gente começou até agora, Então... Ufa! a Ju conseguiu. É E um minha mãe tempo foi a bom. primeira a pegar o coisinho. Foi mesmo, a primeira que você colocou, né? Eu fui a segunda e Que foi a primeira segunda. acertar. A próxima nós vamos brincar, quando eu vou trazer o restante pra gente brincar desse aqui, ó. Esse aqui é muito legal, muito divertido também. Ele é assim, é bem diferente. Depois eu explico essa brincadeira pra vocês. Mariana, uma pergunta pra você.
Quando a sua irmã, que a gente contou, né, que a sua irmã cresceu, vocês brincavam muito. Quando ela teve aquele momento que ela cresceu, que foi diminuindo as brincadeiras, você sentiu falta? Você lembra se você Sim. sentiu muita falta? Quando ela foi crescendo, né? Uhum. Ficando adolescente. Mas tem pouco tempo, né? Porque até hoje, assim, às vezes ela ainda brinca com você. Ela não rompeu totalmente, né? Conta isso, foi diminuindo aos poucos. Isso. Mas antes, quando ela era menor, a gente gostava muito de brincar de Barbie, sabe? Assim, e até eu lembro de um dia que tava eu, minha irmã e minha prima Sofia, lá na minha casa. A gente ficou brincando, eu rindo, porque ela é muito engraçadinha, muito bonitinha. Mas as brincadeiras que eu senti falta, porque assim, no começo, quando ela foi crescendo, eu fui chamando ela, não, Júlia, vamos brincar. Não, quero não, tô ocupada, tô nos estudos também. Ela já não tava mais Aí já interessada não- em brincar. E você sentiu falta? Sentiu Era falta. mesmo, ela até Você reclamava pra mim, ô mãe, eu tô chamando a Júlia pra brincar. Ela não quer, né, Mariana? Mas Tinha é isso. normal mesmo. A Alice sempre foi de brincar. Sempre. Só que ela foi crescendo e o primo dela, o mais velho, tem 8 anos. A Alice Ele tem é menor. 12. Então, assim, ela sempre brincou com as crianças, mas ela foi crescendo. Agora ela com 12 não quer brincar mais. Os meninos ficam, vamos, Alice, brincar. Ela, não quero mais, não vou brincar mais. Mas vira e mexe, ela ainda vai lá e brinca e corre e vai indo. Mesmo sendo assim, nova, né? Mas com 12 anos já não quer mais. Eu com 12 anos, parece que eu tava na flor da idade da brincadeira, gente. Sim. Parece que eu tava assim. Mas os meninos de 12 anos hoje, Já não quer mais. Falar já não quer nisso, a Ana já falou isso, né? Quando ela é mais nova. Não, vou brincar até quando tiver idosa. Agora, todo Cadê? mundo fala É, isso, viu? cadê? Porque eu já falei várias vezes. E várias vezes eu também mudei, porque eu sempre fui a mais velha, né? Eu tenho um irmão, mas ele é mais novo. E minhas primas também. Então, as que eram mais novas, né? As mais velhas já não brincavam comigo, muito assim, quando eu brincava. Mas eu sempre falei, vamos brincar. Mas depois, não vamos brincar, não. Uma brincadeira que eu ia perguntar pra vocês, agora que ainda bem, vou falar senão eu esqueço. Vocês gostam, eu gostava muito de brincar de amarelinha. Muito, brinquei também. Gente, aí da amarelinha tinha um macacão, você lembra? Que era um quadrado. Ele era quadrado e tinha os números, aí a gente ficava arrastando a pedra, fazia assim. Não, essa Não? acho que é diferente, essa amarelinha sua. Não, aí a gente tinha amarelinha normal e tinha um tá. macacão. Não lembro dessa. É só da amarelinha. Aham. Você já que brincou de você já amarelinha? sabe, explica pra gente que eu também não sei. Esse do macacão? É. Não sei, Não, não. ele é assim. A gente faz um quadrado com o número 5 de um lado e 5 do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 10. Aí você coloca a pedra aqui, joga a pedra no 1, acertou, né? já Sim. entendi, Só que você tem que empurrar a pedra antes de pular. E você empurra a pedra. Se a pedra for pro número 2, aí você pula pro número 2. Com um pé só. Como assim? Entendeu? Não. Não. Aqui, Eu ó. achava que era tipo assim, um quadrado com todos os números. Aí o que caiu a pedra e você pulou esse número, você ia riscando. Não. Até tipo, você ir pular muito mais. Não, você tinha que empurrar a pedra ir pro número 2 e você depois pular. Aí você ia até o número 10. Quando você errava, vamos supor, eu joguei a pedra no 2 e foi pro 3, aí você saía. Ele era muito difícil. Muito. Aí, por exemplo, eu parava no 2, aí eu colocava lá PRI, que eu parei no 2, aí eu começava do 2. Não voltava no primeiro. Ele era muito bom, porque às vezes a gente fazia um atrás do outro, sabe? Pra errar também, né? Então era uma brincadeira muito boa. Mas amarelinha, você brincava? Muito. Amarelinha é legal, Eu né? gostava de sair pra pista de Cooper, porque a casa da minha avó é em frente, né? Aí a gente saía, pegava uma pedra qualquer. Heitor, vai lá procurar uma pedra pra mim. Eles catavam pedra, meus primos catavam pedra. Quando achava aquela branca, sabe? É gesso. Tá de gesso, pra Aí a gente escrever. riscava no chão, ele se riscava, aí eu falei assim, vai desistir. Olha, ele faz aqui pra mim. Aí eu fazia lá o quadradinho escrito terra e o outro céu. Aí a gente jogava a pedra no número que saía, a gente não podia pisar nele. Aí vamos supor que caiu no 3, 1, 2, aí pula pro 4. 4. Aí você pega a pedra, vai de volta, aí volta, pula o 3 e dá pra próxima pessoa. E dava pra Ô, ir. Mariana, eu preciso perguntar pra ela aqui, essa é uma pergunta que eu ainda não fiz. O que você acha de uma infância sem internet? Pra criança, a internet é legal, então
na minha opinião, seria um pouco sem graça. Pode falar. Sem a internet? Sem Tá, graça. pode Seria um falar. pouco O que sem que você acha? graça. Mas brincar também é muito bom. Por Eu que gosto de você acharia que ia ser sem graça, assim? Dependendo da infância, se ela tiver um irmão da idade dela que gosta das mesmas coisas, seria bom. Não, mas a infância Infância sem, sem internet. internet. O que você acha de uma infância sem internet? Sem a criança ter o acesso à internet? Sem graça. Pronto, quê? sem graça. Conta aí. Porque quando você tá entediado, sem ninguém, sem nenhum brinquedo, fora de casa, com um só adulto conversando lá, nananana, você não poder entrar na conversa, aí você pega o celular, joga até você poder entrar, até você poder brincar, até você... Entende, Essa Mariana Priscila? é inteligente. Você entende por que que é mais difícil essa geração Sim. de tecnologia hoje ficar fora da Ficar internet? fora. É Porque já é algo que faz parte da realidade deles. Da Eles já nasceram com a presença da com a internet. presença da É internet. diferente da nossa época. Que não fazia. Não tinha diferença porque não existia. Uhum. Agora não, eles já é introduzido na realidade Já deles. introduz, igual a gente tá falando, o mundo mudou, né? Então, assim, a internet hoje, ela faz realmente parte desde quando a criança nasce. Então, não tem como a gente fugir, mas tem como a gente diminuir os acessos, Sim. o que encontra na internet. Aquele pai que deixa, né, tem o filho que tem o celular, é importante. Ele tem aqueles aplicativos que tem acesso, diminuir o tempo de tela, tá? Ter mais comunhão com os filhos, igual aqui, ó. Eu vejo que vocês são muito juntas, muito unidas. Você conhece a Mariana como ela também conhece a mãe. No dia que ela tá brava, você sabe, você vê quando ela faz assim. Ela já tem um rostinho assim diferente quando tá aquele dia brava? Não, responde. Não, mas é mesmo. Se você conhece a cada uma quando a mamãe não tá bem, tá brava. Ela Tem fica... até o ritual. Então conta pra Qual que é mim. isso? Senhor Deus, meu Pai, nos livrai de toda a surra, Deus. Vai tirando todo espírito de raiva em nome de Jesus. Não é ritual, é a oração. É? Mariana, ela fica brava igual quando você... Eu tenho certeza, um dia você grava para nós pra ver, que ela fica brava igual você fica às vezes na salinha. Quando você fica brava daquele jeito, eu tenho certeza que a gente fica igual? igualzinho, não é? Aí, ó. É agora da mamãe que você faz? Igualzinho. Quando a pessoa... Ó, minha mãe é assim. Vamos supor que eu sou a... Não vai mudar o tema do podcast, Minha hein, mãe, por favor. minha mãe sou eu. Sim. E eu sou a criança que fica irritada. Tá. Aí eu fico, não, mãe, faz isso, faz aquilo, mãe. Aí chega uma hora que supita. Foi, acabou. Transborda a paciência. E aí a tia Catrine tem muita raiva disso. Aí eu tô levantando a mão, 10 anos que eu não levanto ela lá. Pra Aí falar. outra pessoa. Aí a tia Catrine fala. E E não você? sou eu. Aí o povo fica Rindo Aí da eu- sua cara, você fica nervosa. quieta. Aí ela fica nervosíssima. Aí você faz a mesma cara que sua mãe faz, certeza absoluta. Gente, ela é muito engraçada. Eu vejo isso, às vezes ela, porque na correria ali, né, na cela menor a gente vê, mas na salinha ou nas redes kids, às vezes ela levanta primeiro e a gente não vê. E Sei. aí a gente fala com o outro, né? Normal, gente, ela fica Ela tão fica com nervosa. arara. Não, ela fica com arara. Não sei pra quem que ela Mas puxa, eu tia, sou tão calma, né? Lá na minha célula o povo fica, Senhor, tira toda a impaciência da Mariana. Aí eu falei assim, gente, se vocês querem que eu tenha paciência, então não fala pra mim. Então não me irritem. Então não fala pra não ter paciência, que isso já me irrita. Olha. Já sei os próximos temas dos episódios que vão fazer sobre as emoções e você tá convidada pra vir falar sobre paciência, Mariana. Vai ter que exercer. Sobre a Vai ter que raiva. exercer a paciência, a raiva. Gente, mas é engraçado porque assim, até nisso, no comportamento das emoções, a criança que tá nas telas muito tempo interfere. Muito. A criança fica sem muita raiva ou sem nada de paciência ou com muita paciência. Não tem aquela diferença assim de ter, não, eu estou com raiva, não, eu estou amando, não, eu estou triste, não, ela fica neutra, não, eu tô triste, olha aqui. Tem crianças que eu até assustei em certas pesquisas aqui, eu assustei com a reação da criança nervosa. Eu falo assim, não, mas nervoso a gente Aham. tem que dar Tá um... agitado, né?
E é criança. Um adulto a gente até pensa, né? Não, porque é um adulto mais tem esses fleumáticos, algumas coisas dos comportamentos. Mas a criança não. E hoje a internet demais interfere até nisso, Sim. nas emoções. Lá na escola tem 2 tipos de pessoa. Aquela que fica brava e fica assim, ó. Ou aquela que fica brava e fica assim, ó. E o que você acha? Tipo assim, não... É a mesma coisa que o celular. Ele não transfere realmente o que ele quer passar. E isso passa pra criança. Ela fica, tipo, normal. Sem Você tá reação. bem? Aí a outra pessoa vai falar, você tá Sim. bem? Não tô bem. Vaza. Vaza que eu não tô bem. Aí a outra pessoa, tipo, a pessoa nem quer falar, não chega nem perto, porque já sabe o que tá sentindo. Já sabe. Gente, eu entendo. Então vamos lá agora. Eu quero que vocês hoje me ajudem a falar para as pessoas de casa. A Mariana vai falar com as crianças e a Ju vai falar um recadinho para os pais. Priscila, qual recadinho é esse? Mariana, com as suas palavras, você como criança, você vai falar com as crianças esse recadinho das crianças saírem da internet e irem brincar. Certo? Oi, Pode ir? crianças aí que tá assistindo a gente. Eu queria falar que eu sei que é legal ficar na internet jogando, assistindo. Tudo que a gente gosta é legal, é bom, mas não é necessário. Não é o melhor pra gente. Eu sei que quando os pais falam, sai do celular, vai brincar, não é uma coisa boa pra nós, mas pra nossa vida vai ser uma coisa boa. Então, sempre procure o melhor pra você. Como brincar, andar de bicicleta, andar de patins, andar de patinete. E evite as telas, os computadores, as televisões, tudo que você gostar, vamos dizer. Olha, gostei do seu recado, viu, crianças? Vocês escutem o recado da Mariana. Agora com a Ju. Ju, dê um recadinho para os pais em relação a crianças realmente sem um pouco assim, vamos diminuir um pouco mais a internet. Dá esse recadinho para nós, por favor. Eu sei que isso é um desafio muito grande, né? Para nós pais, Bastante. porque é a era da tecnologia, né? E as crianças inseridas nela. E a gente também, até nós pais, temos dificuldade em nos controlar no tempo que a gente passa na internet. Sim. E eu sei também que acaba que a internet é uma ferramenta que ajuda a gente a entregar um entretenimento para os nossos filhos. Só que a gente tem que ter a consciência do dano que isso gera na infância da criança, né? Então, embora isso seja muito difícil, qual que é a dica? É você mesmo trazer para você essa parte chata de controlar e diminuir o tempo que a criança fica exposta ali aos conteúdos da internet. Porque se você... eu sei que não vai ser fácil cortar e tirar totalmente, né? Até porque você pode me dizer assim, mas isso nem faz sentido, porque hoje em dia as crianças têm as telas, a gente mesmo dá, né? A Mariana tava com uma história esses tempos agora de ganhar um tablet, de juntar dinheiro para comprar tablet, de pedir tablet de presente de aniversário. Eu falo para ela assim, minha filha, pode desiludir disso, né, Mariana? Porque você não vai ter. Não é só porque a criança quer ter que a gente vai liberar. Minha mãe deu uma voar assim na fumaça dos meus. Olha só. Sai, sonho! Mas é o quê? Não é que eu vou tirar o sonho dela, Sim. mas eu quero fazer com que ela Postergar um entenda pouco também. que isso não é algo necessário para ela agora. Não precisa fazer parte da infância dela, né? Porque o tablet, ela vai ter acesso a ele de uma forma ou de outra na vida dela. Sim, né? Sim. Mas para a parte agora da infância dela, eu preciso apresentar para ela que realmente uma criança tem que desfrutar da infância. Sim. Embora isso não seja algo fácil pra gente Não que é pai fácil. e mãe, né? É controlar que a criança não vai aceitar e a gente não quer se indispor com a criança e acaba cedendo. Mas eu quero te dar essa palavra, assim, para que você seja um pouco firme nisso, pro bem da sua criança, pro seu bem também, porque isso vai evitar outros problemas para que você tenha que lidar depois, posteriormente, por conta do excesso do uso de tela, por conta de uma infância com muito acesso à internet. Então, que você
tem essa motivação, digamos assim, de pensar no bem-estar da criança e na sua vida também para lidar com essa situação, trazendo sobre ela o entendimento de que o tempo que ela passa sobre a internet precisa ser menor do que o tempo que ela passa brincando com brincadeiras que vão trazer sobre ela um crescimento muito maior do que a exposição à internet. Isso é verdade. Então, assim, gente, hoje a gente aprendeu que ser criança de verdade é muito mais do que ficar só na internet. É brincar, é correr, é se divertir, fazer amigos e viver pertinho também de Jesus. Porque Jesus ama as crianças, sabe? Então, assim, que tal essa semana você que tá aí nos assistindo e nós também. Ao desafio, Ao né? desafio, fazer algo diferente essa semana. É ficar sem celular. Você acha que consegue? Eita. Sem internet? Sem Uma telas. semana? Uma semana? Uma semana, acho que foi fácil muito, pra né? você, Mariana? É fácil? Não é fácil, pra mim também não. Então vamos mudar um pouquinho? Vamos diminuir as telas das crianças. Você, criança que está nos assistindo, diminui um pouco. Deixa o celular de lado, deixa a internet de Pega o lado. brinquedo que tá guardado. Pega um brinquedo, olha, pega um brinquedo. Tudo dá pra brincar. Pega gravetos, pega terra, plantas, os animais. Brincar com os animais também são Você tem importantes. um cachorro, um gato. Né? na Um sua cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, né? Um peixe. Vai cuidar do peixe ali, né? Ter contato. Mas diminui. Realmente, faça isso com você, criança e pais. Façam também com seus filhos. Tenha tempo de qualidade com eles. Brinque com eles. É infância e passa. Você é adulto, você sabe. A gente passou a nossa infância. Então, deixe suas crianças, não deixe muito tempo na telas, mas sim, deixem eles brincarem, deixem eles serem crianças, Incentivo, deixem a né? imaginação deles fluir, crescer, para serem crianças diferentes. E não esqueça, a criança, ela é criança, ela não é adulto. Ela é uma criança. Então a criança tem a inocência, a criança tem a imaginação, deixa fluir. E não tire a inocência da criança, que as telas fazem isso e muito, Sim. bastante. E cuide das telas, olhe o que o seu filho está vendo, cuida do que ele está olhando. Tem vários aplicativos ali que dá para ver o que seu filho está olhando. Vigie o seu filho. Não, você não vai estar entrando na privacidade dele, né? Nem vamos Quebrando, entrar não. nisso. Você está cuidando dele, cuidando da infância dele, enquanto é criança. Então faça a diferença realmente essa semana. E não esqueça, vamos fazer 4 episódios falando sobre internet. Vou trazer os pais, vou trazer os tios, vou trazer aqui, ó, para cada um dar a sua visão da internet. Pode Sim, falar. porque até dependendo da coisa que a criança vê, interfere na mente Sim, e ao ver da criança. isso é verdade. Aprendem coisas que ainda não é para aprender, né? Para falar assim a verdade. Então estamos aqui finalizando o nosso podcast. Muito obrigada para você que está nos assistindo, todos os países, sabe? Marabá, Senador Canedo, Goiânia, Bahia, que está nos assistindo, Maranhão, Tocantins, que eu estou recebendo algumas mensagens. Continue nos assistindo e compartilhem, gente, compartilhem não só para adultos, mas coloque as crianças também para assistirem, porque aqui elas têm voz, aqui elas conversam, estamos aqui, mas elas têm voz, elas estão colocando a visão delas. Então, muito obrigada também por nos assistir, por compartilhar. Que Deus abençoe a vida de vocês, aonde você estiver, que Deus abençoe. E não se esqueça, sempre esse recadinho, leve sua criança na Rede Kids, em uma célula Kids, no culto que tem salinha, não deixe ela de fora de ouvir a palavra do Senhor, Amém. tá bom? Amém? Vamos dar um tchau, tchau? Tchau, Tchau, gente! Até a próxima!